Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tudo bom com vocês? Eu tava numa outra live, aí agora eu passei para essa, mas deixa que no YouTube vai ficar tudo certinho, tá? Bem-vindos a mais um bate-papo sobre ensino jurídico. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Feitosa, e nós temos um bate-papo bem gostoso sobre o mestrado e o doutorado profissional. Então, assim, o YouTube já está... O Instagram, nossa... O Instagram já está chamando a galera para participar. Eu estou esperando o professor Gustavo entrar aqui na nossa transmissão. Ele acabou de entrar. Eu já vou chamar ele agora. Vamos lá. Já estou convidando. Olá, professor. Tudo bom? Tudo bom? Me escuta bem? Como Consegue vai? me escutar? Estou escutando sim. Como é que É vai? isso, eu agradeço E imensamente. você me escuta bem? Escuto sim. Agradeço imensamente o professor o doutor ter aceito o convite para estar participando desse bate-papo. É bem informal, só para... Eu vou contar para o professor o porquê que eu estou fazendo essas lives. Eu lecionava por os primeiros anos da graduação em Direito, e aí, durante um bom tempo, eu fui para o terceiro, para o quarto ano, e aí o ano passado eu fui fazer um pós-doutorado fora do Brasil, e quando eu voltei agora, nos deparamos com a pandemia. E aí os alunos começaram a se questionar, né? Eu não queria fazer direito à distância, eu não queria fazer direito para o ensino remoto, e aí desistirem, muitos alunos desistindo do curso, não conseguindo acompanhar o curso. E aí eu resolvi falar com os professores, com os amigos, sobre temas que interessavam a eles, como mediação, como fazer um mestrado, como fazer um doutorado, como entrar, o que é um projeto de pesquisa, porque eu tinha muito questionamento disso enquanto eu lecionava. E aí, então, eu conversando com o professor Walter, um querido, né, o Dr. Walter, ali da Unimar, falei, professor Walter, eu preciso fazer uma live sobre mestrado acadêmico e profissional, porque eu vejo muita gente falando muita coisa que não é a realidade. Eu queria alguém de dentro de um programa. Ele falou, eu tenho a pessoa certa para você. Um professor que está nos 2 programas. E eu fiquei muito feliz com o aceite do professor. Muito obrigado por ter aceito estar aqui. O pessoal já está começando a entrar. O Instagram demora um pouquinho para avisar a galera, então eles já estão entrando aqui. E muito obrigado pela disponibilidade do tempo do doutor. E nós começamos... Foi um prazer o convite. É uma satisfação estar aqui contigo. Sei que é um tema que interessa muita gente. É um tema que as pessoas ainda não entendem muito. É normal, porque é um tema novo, né? O tema dos mestrados profissionais aqui no Brasil. E a gente tem que conversar sobre ele, entender, né? Entender as diferenças, explorar os caminhos aí sobre os caminhos que cada tipo de curso vai seguir ou deveria seguir. Então a gente tem que falar mais sobre isso. E eu acho que tem muita informação errada também, alguns preconceitos, mas a gente está aos poucos mostrando que tem lugar para todo mundo. Então, Tem lugar para todos os cursos. nós começamos as lives aqui pedindo para o entrevistado, para o professor que a gente está batendo papo, contar um pouco sobre a trajetória acadêmica dele. A professora Patrícia Vanzolini comentou a trajetória acadêmica dela, que ela não queria fazer direito, perdão, que ela queria fazer direito, mas não estava dando certo. Aí ela foi ser atriz, aí depois voltou para o direito. A professora Fernanda Tartucci também contou a trajetória da carreira dela, como ela começou na graduação e depois como ela caiu na docência e depois ela abraçou a docência no mestrado e no doutorado. Eu queria que o professor contasse para a gente um pouco da trajetória acadêmica do professor. Tá bom. Bom, eu entrei no curso de Direito, né? Fiz graduação em Direito na Universidade Federal do Ceará. Eu acho que, como todo estudante, a gente passa por altos e baixos na nossa relação com o curso, aquela
dúvida, né? Você não sabe o que quer do futuro, você tem, às vezes, certas áreas que você não gosta, que eu não gostava, algumas certezas do que eu não queria, mas não muitas certezas do que fazer no futuro. Agora, eu tinha um sentimento que me acompanhava desde o começo, era que eu queria ser professor. Eu, na verdade, já vivia algum tipo de docência desde sempre, né? Desde que eu me lembrava como pessoa, eu estava ensinando alguma coisa. Ensinei durante a faculdade, lógico, ensinava coisas que são pré-faculdade, né? Dei aula de informática, dei aula particular, aula de tudo. Mas eu tinha esse desejo, né? Eu sentia que era o meu chamado era esse. E aí eu também gostava muito de pesquisa. Era algo que eu tinha muita atração, um sentimento muito forte também de prazer dentro da faculdade. E na faculdade de Direito a gente não tinha muita essa experiência de ser pesquisador, né? E mesmo a prática da docência era uma prática muito intuitiva, né? Você via, a gente tinha bons professores, professores não tão bons, mas eram professores que estavam ali construindo a sua experiência muito pessoal, né? Não é uma coisa que a gente tivesse formação para isso. Então, quando eu fui chegando no final do curso, eu decidi que eu queria fazer um mestrado fora do direito, porque eu queria investir na minha formação na pesquisa e na docência. E eu fui fazer mestrado em sociologia. Foi um desafio enorme, porque é uma área nova, né? Eu cheguei atrasado, né? Então, para todas as discussões eu tinha que estudar muito, muito, muito. Eu não sei se eu estudava mais que os meus colegas, mas eu tinha que estudar. Era muito mais difícil entrar no ritmo, né? Eu imagino, do que os outros colegas de mestrado. Mas era algo que era sempre uma coisa muito instigante, né? Porque você estava entrando em contato com um novo, com um desafio, com experiências de pesquisa que davam muita segurança. Então eu sinto que foi uma escolha muito acertada. Depois eu fui para São Paulo, fiz a seleção para o doutorado na Unicamp e fui fazer doutorado nas ciências sociais, na área de ciência política. E aí também trilhei outra estratégia metodológica, outra experiência de pesquisa, mais quantitativa, menos qualitativa, que também foi algo que ou seja, eu queria investir na minha formação como pesquisador, era algo que eu gostava muito, por incrível que pareça, né? Tem gente que não gosta, eu gosto de metodologia. Eu adoro metodologia também. Pois é, uma Tem coisa, muita né? gente Às vezes aluno fala assim, eu acredito que as pessoas não gostam de metodologia porque as aulas de metodologia que eles tiveram era só norma da BNT. E aí eles achavam chato. pois é. Tipo, ter metodologia, entender metodologia é muito gostoso. Mas desculpa No cortar o fundo, é professor. falar sobre ciência, não é isso. Metodologia é falar sobre ciência, é entender, estudar a ciência, como a ciência se constrói. Então, que é coisa mais instigante do que isso, pelo menos eu acho. Aí eu fui para Ciências Sociais da Unicamp, também experiência fantástica, né? Foi muito, muito bom. Eu também morar em São Paulo, circular, ter contato com as outras universidades de ponta, né? Então, assim, eu tive experiências de formação muito boas. E aí, quando eu voltei para o Ceará, eu comecei a dar aula na Unifor, dei aula em outras instituições, depois eu também ingressei na Universidade Federal do Ceará como professor, e eu fui tentar pôr em prática aquilo que eu acreditava, né? Então a gente, assim, sempre investindo na pesquisa empírica, em projetos que tivessem intervenção na realidade, que tivessem um pé muito forte na realidade do direito. Então eu virei um cientista social e digamos, um jurista, né? E aí essa minha dupla formação faz toda a diferença hoje na minha vida profissional. Acho que é isso. Legal. E aí eu tô
estou lá no programa da Unifor, né, no PPGD, que é o Direito Constitucional, programa de pós-graduação em Direito Constitucional, mestrado e doutorado, que é um programa acadêmico, muito sólido, bem avaliado, tradicional. E estou na coordenação do mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos, que aí é um outro mundo, um outro desafio, né, um mundo em construção. Professor, Mas é uma coisa maravilhosa. Fala para a nossa audiência, para os nossos alunos que estão nos assistindo aí, o que é um mestrado acadêmico e o que é um mestrado profissional? O que é esses dois mestrados? Porque eu lembro muito bem, na minha graduação, a gente não escutava falar em mestrado profissional. A gente começou a escutar falar em mestrado profissional depois, assim, uns 5 anos atrás, 4 anos, assim, que a gente começou a ver publicidade maior sobre o mestrado profissional. Eu não lembro exatamente quando que a CAPES começou a tratar os projetos de mestrado profissional em Direito. Eu particularmente não lembro. Bom, você não escutou porque eles não existiam. Eles de fato não existiam no Brasil. Vamos lá, falar as diferenças. Né? Eu estou vendo aqui o seu público, né? Estou vendo gente conhecida, tem até aluna aqui do mestrado também, olha só. Que legal. Tem um oi aqui pro pessoal, não é isso? Eu estou vendo o Tafarel aqui, o Diego não é meu aluno, mas estou dando um oi aqui para ele também, que está aparecendo na tela. Bom, então vamos lá. O mestrado acadêmico, ó, o Joelson também está dando boa noite. Oi, Joelson. Bom, o mestrado acadêmico, ele é um mestrado que a maioria de nós conhece. Né? Ele é um mestrado que é pensado, é um mestrado muito consolidado, de altíssima qualidade. O Brasil construiu um sistema de pós-graduação de altíssimo nível. É uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Lógico, tem problemas, dificuldades, desafios, etc., mas é algo que foi uma conquista, né? Nós, por muitas décadas, o povo brasileiro investiu nisso e a gente está colhendo os resultados. Tanto que, quando a gente fala em pesquisa sobre Covid, às vezes a gente os laboratórios, grupos de pesquisa, etc., mas por trás dessa fala aí, tem lá um programa de pós-graduação, tem um doutorado em biotecnologia, um doutorado em biologia, em farmacologia, que está trabalhando, e aí com professores que estão pesquisando nas suas respectivas áreas. Então a gente tem muita experiência, muita tradição. Esse é o modelo tradicional. O que é que ele faz? O mestrado acadêmico, ele foi pensado para formar recursos humanos em alto nível, quer dizer, ele vai qualificar pesquisadores e professores em alto nível. Então, é por isso que é exigente, você tem muitas disciplinas e tem dissertação, etc. Então, esse é o background dos nossos professores e provavelmente é o seu também, é o meu background, que é do mestrado e do doutorado acadêmico. Então, a gente foi aluno de cursos que foram pensados para a formação de professores e pesquisadores. Sim. Então, esses pesquisadores, esses professores, eles não têm necessariamente um olhar voltado para a construção de soluções para o mundo real. Ele não tem necessariamente ele não precisa produzir respostas imediatas para os problemas do mundo, ele não precisa pensar os problemas reais, ele pode trabalhar com questões teóricas, com pesquisa pura, com filosofia, ele pode trabalhar com questões que não são necessariamente voltadas para o mundo concreto, da prática profissional, etc. Bom, e aí é que entra o mestrado profissional. Então, a universidade, ela produz conhecimento. A ciência é a missão básica da universidade. É uma das missões mais importantes que a universidade tem. É produzir conhecimento científico. Mas esse conhecimento científico, ele tem um objetivo, que é melhorar a vida das pessoas, é fazer um mundo melhor. As pessoas acham que pode parecer idealismo, mas não, é isso. Tá? Então, o grande projeto científico da humanidade foi pensado como um projeto de melhoria da civilização. Bom, tem
lógico, tem outros problemas aí, né? Destruição do meio ambiente, ganância, egoísmo, etc, etc. Mas o fato é que a ciência, ela existe para isso. Eu acredito nisso também. Então, a gente poderia devolver mais. Essa devolução é feita, às vezes, pelo próprio mestrado acadêmico, ela é, às vezes, feita pela indústria, pelas empresas, ela é feita por servidores públicos que se formam nesses cursos e levam o seu conhecimento para a prática da administração pública, mas a universidade percebeu que ela poderia desenhar um curso que fosse mais diretamente voltado para levar essa experiência, esse conhecimento da ciência para dentro da vida das pessoas, especialmente das empresas e das instituições públicas. Mas também em outras áreas, como hospitais, área de saúde, etc. Então, o mestrado profissional, ele é um curso que é desenhado desde o começo para transferir conhecimento que transforme a prática profissional das pessoas nas empresas ou instituições públicas diversas. Então é isso. Os mestrados profissionais, eles são veículos de comunicação, de transmissão, de reprodução de um conhecimento que está sendo produzido. Então, se a gente pensar bem, esse mestrado profissional, ele na verdade também se alimenta do mestrado acadêmico. Eles estão lá juntos, porque o mestrado acadêmico também ele é o maior produtor de ciência, de conhecimento dentro das universidades. É o espaço, né? O mestrado e o doutorado. Então, o mestrado profissional, ele é feito para isso. Bom, então ele é um curso que é desenhado para fazer essa transmissão. Então, ele desde o começo, desde do seu nascimento, ele foi pensado para atuar na vida profissional das pessoas. Tá? Então, é essa a ideia. E aí a gente constrói isso como? Com disciplinas diferentes, com experiências diferentes, com práticas diferentes, com projetos de conclusão diferentes. Então, esse é o espírito do mestrado profissional. Beleza, professor. Assim, durante muito tempo a gente escutou que quem queria fazer mestrado, e aí o acadêmico, era para ser professor. E quem queria, quem não queria, ia para a especialização. O mestrado profissional é uma outra alternativa a isso? Seria um RAID, uma majoração da questão do profissional, porque a cada dia o mercado está mais acirrado, mais qualificações necessitamos. Eu verifico dos programas que conheço, dos colegas, e do Comped até, dos congressos que frequento, que existe uma grande maioria de profissionais, de advogados, que estão buscando os mestrados acadêmicos para ter uma melhor qualificação. E aí, então, surgiu o mestrado profissional. O professor acha que é mais recomendável, quer dizer, um profissional, um advogado, um exemplo, né? Fazer um mestrado profissional, buscar um programa de mestrado profissional do que de um programa de mestrado acadêmico ou não? Isso não vai influenciar? Bom, é uma pergunta muito boa, porque existe para a gente desfazer alguns temores, né? Então, um dos problemas nesse processo de criação do mestrado profissional é que havia uma preocupação das pessoas da área do direito, especialmente, uma preocupação de que o mestrado profissional pudesse representar um aviltamento do mestrado, né? Uma redução da qualidade, um curso menor, havia essa preocupação. E, ao mesmo tempo, havia uma preocupação até de que o espaço do mestrado profissional, o crescimento do mestrado profissional, gerasse um enfraquecimento dos mestrados acadêmicos. Então, uma coisa, às vezes, até um pouco de preocupação, de disputa de espaço e tudo. Mas, assim, é muito importante deixar claro que são dois cursos com focos completamente diferentes.
Eles têm orientações completamente diferentes. Tá? Então, um curso no mestrado profissional, ele é pensado para aprimorar as habilidades profissionais que alguém já tem ou está construindo. Ele é pensado para quem já está inserido no mercado de trabalho e pensa em dar um salto. Alguém que já tem uma profissão, alguém que já tem onde atuar, né, de devolver um pouco, trazer essa ciência que ele vai incorporar dentro do curso para a sua prática profissional. Então, um jovem recém-formado, uma pessoa que sonha em ser professor, esse normalmente não é o candidato que vai procurar o mestrado profissional. Ele vai naturalmente procurar o mestrado acadêmico. Porque o mestrado profissional ele tem esse foco muito direto na experiência, em transformar a experiência das pessoas. E ele, para fazer isso, ele precisa se alimentar do conhecimento, de um conhecimento que, em parte, é produzido no mestrado acadêmico. Então, assim, é bom entender que eles estão juntos lá, né? Então, uma universidade com grandes cursos de mestrado e doutorado acadêmico tem mais chance de ter uma estrutura, experiência, know-how para produzir um mestrado profissional de alta qualidade. Então, essa disputa, ela não tem muito sentido. Então, o mestrado profissional, ele não é uma especialização. Assim, tem uma questão normativa no Brasil, né? Mestrado, ele tem uma forma de ser muito mais dura, rígida, difícil de ser produzida. A gente passa por critérios de avaliação super duros. A CAPES usa o mesmo rigor que ela usa para avaliar os mestrados acadêmicos, ela usa para avaliar os mestrados profissionais. A gente tem que ter corpo docente permanente, a gente tem que ter infraestrutura, tem que ter disciplinas, experiências, interação internacional, ou seja, publicação, produtos de impacto, ou seja, tudo que você imaginar para um mestrado, para um mestrado acadêmico, quase tudo a gente tem que ter. Ou seja, o foco mesmo é o direcionamento do mestrando. O direcionamento do mestrando para o mestrado profissional é a profissão, o foco mais profissional, e para o mestrado acadêmico é mais a ciência. Seria esse viés. Sim. Sim, a gente pode entender em parte assim. Porque a gente não... eu digo em parte porque assim, tem mais, né? Mas a gente vai ter tempo para falar sobre esse mais, né? Mas o foco, de fato, é que a gente tem 2 desenhos de curso. São 2 cursos que são construídos de uma maneira diferente. Então, numa especialização, que é o que a gente tem hoje, tem assim, um grande número de especializações de altíssima qualidade, algumas não tão boa qualidade por aí, mas assim, é um modelo muito mais flexível, rápido, né, voltado para habilidades muito pontuais, né, então isso, assim, sem uma fiscalização e um controle mais rígido da CAPES, sem a necessidade de ter um corpo docente permanente. Então, a especialização é um modelo completamente diferente do mestrado profissional. Eu tive a experiência de poder ficar quase um ano e meio na University of Limerick, na Irlanda, e aí muita gente perguntava para mim, enquanto eu estava lá, sobre especialização. Eu quero fazer uma especialização na Europa e tal, não sei o quê. E aí eles se decepcionavam quando eu falava que não existia o programa. Poucas universidades fazem um programa de especialização para brasileiros, que é uma realidade daqui, né? Nós transformamos o MBA, o Master Business Administration, em especialização, sendo que lá é um programa de mestrado, Master, né? E aí lá nós temos várias categorias, pelo menos na Irlanda a gente tem várias categorias. Tem um mestrado educacional, tem um mestrado profissional, tem um mestrado jurídico, que é diferente, tem uma relação um pouco diferente, que junta um pouco de acadêmico, um pouco de profissional, vai depender de qual foco que você vai dar. Então, existe uma diferença aí. Nós temos um aluno, o Tafarel Silveira, que ele colocou: sou aluno do mestrado profissional da Unifor, e embora não tivesse
subestimado e me surpreendi com o dinamismo e a qualidade do produto, qualidade do mestrado. Vale cada centavo do investimento. É bom ver ter esse feedback, né? Porque nós temos algumas superstições, alguns medos mesmo do mercado em si, né? Porque existe um mercado acadêmico e aí a entrada de um novo produto, assim dizendo, dá uma certa balada. Professor, eu conheço muitas pessoas que não fazem mestrado, não fazem a doutorado, independente se é, né, o acadêmico conhecendo agora, por conta do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, da dissertação. Existe dissertação no mestrado profissional ou não? Como que é? É uma outra situação? Depende do programa? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Posso, sim. Primeiro eu quero mandar um abraço aí para o Tafarel. O Tafarel foi meu aluno, né? Excelente aluno, né? Um abraço aí, Tafarel. Que bom que ele gostou, né? A gente, graças a Deus, felizmente, nosso trabalho tem surtido bons efeitos, a gente tem recebido um feedback muito positivo dos nossos alunos. E aí eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu posso até falar um pouco de outras questões aí relacionadas a esse TCC, né? Então é o seguinte, o mestrado profissional, ele não precisaria ter uma coisa chamada dissertação, tá? que é aquele produto clássico do mestrado, e no caso do doutorado brasileiro a gente tem a famosa tese. Nós não precisaríamos ter esse produto final, que seria aquilo que é o resultado de todo o teu esforço, de toda a tua pesquisa. No caso da Unifor, a gente optou por uma dissertação. Foi uma postura conservadora nossa. A gente, de fato, diz, vamos ter uma dissertação, porque a gente está vivendo um processo de aprendizado das pessoas sobre o que é o mestrado profissional. A gente não quer que pareça que o curso não tem esse grau de exigência, na verdade ele tem. Ele tem uma dissertação, mas ele vai ser uma dissertação diferente. Então, a nossa dissertação, ela tem uma mistura, né? A gente tem uma parte que parece com as dissertações tradicionais, mas no final, todos os nossos alunos têm que oferecer uma coisa que a gente chama de projeto de intervenção, que na verdade é um produto. Então, a gente já teve aluno que criou uma empresa, startup, na área de tecnologia, uma Lotec. A gente teve alunos que reformularam a legislação tributária do seu município a partir da sua dissertação, como parte da sua própria dissertação. Nós temos alunos que criaram portais para renegociar dívidas, que conduziram processos de renegociação de grandes conflitos envolvendo grupos, pessoas, por exemplo. A gente tem um projeto que foi feito recentemente de uma aluna nossa chamada Camille. Lógico, ela trabalhando na execução fiscal, na área de cobrança de tributos da Procuradoria do Estado, ela pensou maneiras de reorganizar a atuação da execução da PGE, né, aqui, na execução fiscal. E ela foi montando junto com a TI, com a Cefaz, com o procurador, lógico, sempre com o apoio do Procurador-Geral, não é só ela, é uma equipe, né, faz parte, inclusive, das nossas habilidades desenvolvidas no curso, que é trabalhar em equipe. Então, ela foi montando um portal, onde as pessoas podiam olhar lá quanto estavam devendo para o governo do Estado do Ceará, e rapidamente ela encontrava as formas de parcelamento, imprimir boleto, coisas que antes eram difíceis de obter. Você tinha que procurar, ir num site, no outro, ela centralizou, organizou, padronizou, trouxe uma legislação que permitia também que houvesse uma negociação com grandes devedores, para que a negociação fosse mais fluida e, logicamente, feita dentro da lei, para não ter nenhum risco de fraude ou coisas do tipo. Bom, resumindo, ela lançou o portal, veio a pandemia. Quer dizer, ela criou um produto que, se não existisse, precisaria ter sido criado, porque com a pandemia todos os serviços públicos encerraram os atendimentos presenciais
E com esse portal, o governo do estado pôde arrecadar milhões de reais num período em que todos os governos estavam perdendo a arrecadação. Então é um exemplo. Pois é, muito interessante. E isso é uma dissertação de mestrado. É dissertação de mestrado profissional. Profissional, tá? Então tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Então a gente tem isso. Mas outros cursos não tem necessariamente esse modelo. Então cada curso de mestrado profissional escolhe o modelo de trabalho que ele quer para a conclusão do seu curso. E aí é uma opção muito pessoal, baseada, muito pessoal, né? Muito própria do curso, baseado no que ele quer alcançar, qual é o objetivo que ele quer alcançar. O Alessander Salles perguntou assim, e o corpo docente do mestrado profissional? É constituído de professores com perfil mais acadêmico, em perfeita simbiose com professores com atuação acadêmica forte, mas com mais atuação profissional? Como que é o corpo docente? Existe uma preocupação do corpo docente ou até das próprias disciplinas e aulas não serem tão científicas e acadêmicas e ser mais práticas e mais profissionais, professor? Vamos lá. Primeiro um abraço aí para o Alessander também, né? Alessander também, eu estou vendo aqui, o pessoal está em peso aqui, os meus colegas, né? O pessoal veio prestigiar, olha aí, bom, tá? Mas a pergunta dele é muito boa. É porque a gente tem que... O curso é muito desafiador montar um mestrado profissional, porque os professores, você... A gente veio formado a partir de uma experiência de graduação, mestrado, doutorado, muito marcada pelos cursos acadêmicos. E aí, quando chega no mestrado profissional, o aluno vem procurando outra coisa. E o curso também é desenhado para que ele tenha um outro foco. Então, logicamente, na hora de escolher o corpo docente, a instituição, ela tem que ter o cuidado de escolher um corpo docente, tanto um corpo docente que tenha uma parte do corpo docente, ou todo o corpo docente, que tenha experiências práticas para trocar com os alunos, com um corpo docente que esteja disposto a fazer uma abordagem inovadora. Tem que ser diferente, não pode, porque a gente já tem um mestrado acadêmico muito bom, muito tradicional, muito sólido, mas a gente tem um outro público, porque o aluno mestrado profissional, ele é outro. Então imagina, assim, e eu estou falando do direito, mas imagina, por exemplo, na administração, chega alguém que é executivo de uma empresa. Aí se chegar um professor lá, um acadêmico tradicional, que vai passar 15 semanas discutindo sobre teorias da administração com ele, trabalhando sobre teorias acerca do comportamento humano, procurando os... Esse executivo não vai aceitar isso, tá? Ele quer saber o seguinte, o que é que eu posso fazer com essa teoria para transformar os meus processos produtivos? O que é que eu posso mudar no meu comportamento, no meu modo de agir, para ser um gestor melhor? Para motivar as pessoas, para estimular a inovação, para incorporar a produção que os cientistas estão produzindo na construção de uma empresa melhor, de experiências melhores. Ou seja, esse é o desafio. Então, quando a gente foi montar o curso, a gente teve muito cuidado, né? Tanto em pensar o corpo docente que tivesse aberto para isso, que tivesse motivado para isso, como a gente também teve muito cuidado de oferecer os instrumentos para que esse corpo docente levasse ao aluno uma experiência diferente, uma experiência compatível com aquilo que o mestrado profissional pode oferecer, deve oferecer, né? Então, faz todo sentido. E alguns professores não se adaptam, eles olham e dizem, não é isso aqui. Curiosamente, né, uma boa parte daquilo que a gente hoje está sendo chamado a fazer no curso de Direito, como, então, assim, aulas invertidas, metodologias ativas, uso de novas tecnologias, trabalhos em equipe, tudo isso a gente já faz lá.
a gente já fazia desde o começo. O curso já foi pensado assim. Por quê? Porque são as habilidades que o profissional precisa. Tá? Então, é um mestrado profissional. Para eu lecionar lá em Limerick, no mestrado e na verdade lá é um programa de estrito senso, né? A gente lança disciplina, eu estava numa disciplina dividindo com a minha supervisora, era Advanced Family Law, Direito de Família Avançado, e a minha parte da disciplina era a Affective Law, Direito ao Afeto, né? Afeto com base na lei, porque os irlandeses, eles são bem frios, assim, né? Eu até brincava com eles, que eles eram muito frozen. E antes de eu entrar em sala de aula, a coordenação e a direção da School of Law me chamou e falou: Luiz, você tem que ficar em treinamento no centro de treinamento, centro de ensino transformativo. E lá eu tive contato com metodologias ativas, assim, direto, como preparar uma aula, o treinamento assim individualizado, foi incrível, foi uma experiência de várias formas, como reaprender a dar aula, requestionar a forma de dar aula, refazer projetos de pesquisas que lá tinha um enfoque mais voltado para o profissional e aqui nem tanto, era mais acadêmico, revisitar outras coisas como a metodologia. Então eu vejo assim que tem muita gente que entra no mestrado acadêmico e se decepciona porque é muita teoria, 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 teoria e ele talvez não tenha esse perfil. Ele busca um perfil prático, ele busca um perfil direto, ele busca um perfil, eu quero melhorar meu escritório, eu quero conhecer uma área para eu poder atuar nessa área melhor. E algumas pessoas acham que vai fazer um mestrado acadêmico com esse viés, e aí chega lá, tem filosofia do direito, antropologia, e aí ele começa, não, não é isso que eu quero, parece que eu estou no primeiro ano de direito. E aí, com essa leva de mestrados profissionais que vem sendo aprovados pela CAPES, que vem integrando esse catálogo de mestrados que nós temos no Brasil e que é muito bem reconhecido lá fora. Eu não tive problema nenhum com o meu título de mestre e de doutor aqui brasileiro, né? Eu só passei por um processo de revalidação, de reconhecimento pela própria universidade, mas eles ficam admirados com a carga horária, admirados com o tanto de aula, com as pesquisas, como o professor já falou no início da fala, a qualidade do mestrado acadêmico e que a CAPES coloca uns requisitos bem semelhantes e até alguns a mais, né? Acrescenta alguns na avaliação do mestrado profissional. Então eu vejo assim que essa possibilidade, esse foco que o mestrado profissional para o mestrado acadêmico tem dado, vai ser muito importante para a gente começar a filtrar aí os alunos que têm um perfil muito mais profissional dos alunos que têm um perfil muito mais acadêmico. O professor Walter acabou de entrar aí na nossa live. Seja bem-vindo, professor. Uma dúvida que o pessoal tem. Posso fazer doutorado acadêmico com mestrado profissional? Pode. Pode. Bem direto, né? Pode. Na verdade, a gente tem que entender que o seu título é de mestre. Então, o modelo normativo brasileiro é de que existe mestrado e doutorado. E quem termina o mestrado profissional é mestre. Tá? Então, não existe um mestre profissional. Quem vai na ata da sua defesa, né? Não vai ter assim, obtendo o título de mestre profissional. Né? Não tem. Você vai ter obtendo o título de mestre. Falando isso, me veio à mente, eu lembro logo quando eu estava lecionando, aqui no Paraná começou a sair uns projetos de mestrado profissional. E aí na sala dos professores teve uma discussão. Ah, mas e os concursos públicos? Agora quem fizer mestrado profissional não vai poder fazer concurso público onde o requisito é ser mestre em direito. Não, né? É totalmente o contrário. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Walter também. Vamos lá. Bom, é simples, né? É a legislação brasileira, ela diz isso muito claramente, né? Então a LDB diz lá, é mestre. Bom,
Então, assim, não tem muita discussão em relação a isso. O resto é uma angústia aí que tem a ver, talvez, com uma, uma tudo de preconceito, né? De dúvida, mas é uma dúvida muito nossa que, como você registrou aí, né? Lá na Europa não tem, nos Estados Unidos não tem. Pelo contrário, existe uma compreensão mais objetiva do que é a função de cada um. E é estranho porque o direito é uma área que tem tudo a ver com o desenho de mestrado profissional. Nós somos, quem é advogado, quem é juiz, quem é promotor, nós somos pessoas que temos atividade profissional que exige habilidades que a gente não conquistou na faculdade, né, no curso de Direito. E a gente teria muito a aprender e a melhorar se a gente tivesse cursos que nos ajudassem nisso. Então não tem muito sentido essa angústia, é mais um preconceito, porque assim, às vezes o desconhecimento tem até de algumas instituições, não foi o meu caso, mas eu já ouvi muitas vezes, né, visitando universidades pelo país, visitando palestras, eu já dei palestras sobre mestrado profissional em muitos estados, muitas instituições. Então, às vezes, os professores vêm dizer assim: olha, a gente quer montar um mestrado profissional. Aí eu disse: dá uma olhadinha lá no documento de área antes, vamos conversar. E aí eu falo da minha experiência para você. E aí a pessoa toma um susto, ela diz assim: poxa, mas eu achei que era mais fácil. Não, isso é bem difícil, é caro, tá? E aí é um desafio, né? Olha, E assim, se você for... Pode falar, perdão. Se a gente olhar nas áreas que tem mestrados profissionais há mais tempo, por exemplo, na área de políticas públicas, eles têm uma história muito longa, enfermagem, medicina, administração. Então, são todas áreas que envolvem essa vida profissional intensa, né? A pessoa das políticas públicas está fazendo o que? Ela está pegando informação científica e construindo a ação do Estado, guiando a ação do Estado. O sujeito que está na enfermagem, o médico, ele está trabalhando com políticas públicas de saúde. O administrador, ele está trabalhando com gestão de negócios, de empresas, né? Então, já gerindo pessoas, organizações, etc. E a gente está fazendo o quê? Então, assim, a gente, né, se você tem juízes, são juízes que estão gerindo varas, unidades, orçamentos, promotores também, que estão lidando com um desafio contínuo ali de construir soluções para problemas que afetam milhões de pessoas. Então, é um curso que tem tudo a ver com a gente. Professor, desculpa a ignorância, mas nós já temos doutorado profissional no Brasil? Na área do direito, não. Na área do direito, não. Na área do direito, não. Nas áreas mais tradicionais, eles estão sendo criados. Por quê? Imagina o seguinte: você tem muitos anos, já não é o nosso caso, né? Nós temos mestrados profissionais há relativamente poucos anos, né? Nosso mestrado profissional está indo para o 6º ano, o nosso foi o 2º do Brasil, deu mestrado da GV que eu acredito que deve estar aí na casa chegando aos 10 anos. E aí você começa a formar muita gente, num modelo de curso diferente, aí você tem um curso bem avaliado, bem consolidado, com bons produtos, um corpo docente bem estabilizado, com tudo de bom. E aí eles estão há 20 anos, 25 anos, e a pessoa termina o mestrado profissional e pensa assim: e agora? Como é que eu faço para avançar nisso, para ir mais longe? Aí, não, vai fazer um doutorado acadêmico, que é muito bom, que é fantástico, mas aquela pessoa, ela não tem o perfil. Ela não quer fazer, ela não é esse o caminho. E é sempre bom, eu repito sempre, olha, os cursos, eles são interligados, eles são cursos que estão
que se alimentam mutuamente, os profissionais e os acadêmicos. O profissional, ele produz, o curso acadêmico, ele está o tempo todo produzindo conhecimento que vai ser utilizado no profissional. Então, um gestor de políticas públicas que vai fazer o mestrado profissional, ele precisa de dados epidemiológicos, de dados de pesquisa médica, de saúde pública, que são obtidos, às vezes, pelo curso de ciência política, de sociologia, de medicina, de biologia, por mestrados acadêmicos, e ele vai utilizar aquilo ali nas pesquisas dele também para produzir uma maneira diferente de gerir as políticas públicas. Esse é o modelo que já existe e que nós vamos, aos poucos, incorporando dentro da área do direito. Então, no direito não tem. Em tese já pode ter. Mas eu acho que a gente tem que consolidar um pouco essa experiência aqui no direito. A minha última pergunta seria sobre as vantagens, mas já ficou bem explícita quais são as vantagens. Mas eu fiquei curioso em saber sobre o programa aí da Unifor, que o professor coordena, qual é o foco do programa, se já teve as inscrições desse ano, se o pessoal pode se inscrever para fazer o mestrado profissional, e falar um pouco da experiência do programa. Achei fantástica a experiência do resultado do trabalho da aluna que o professor comentou. Lógico, né? Independente da pandemia ou não, já seria um trabalho interessante. Com a pandemia, ele teve um upgrade totalmente inovador. Eu queria que o professor falasse do profissional, desse mestrado, das linhas de pesquisa, se tem, por favor. O nosso mestrado é um mestrado em Direito e Gestão de Conflitos. Então, muita gente pensa que é um mestrado de mediação, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é um mestrado em que a gente ajuda, né, trabalha, pesquisa, melhor dizendo, as melhores formas de lidar com os conflitos em diversos segmentos e construir soluções mais eficientes, justas, para esses conflitos. Então, por exemplo, se você é um juiz e você lida com um volume enorme de ações repetitivas, você pode trabalhar um projeto para pensar formas mais eficientes de gerir aquele conflito. E isso pode envolver a mediação, a conciliação, mas pode envolver, por exemplo, a criação de um portal, de uma ferramenta de mediação online. A gente teve um aluno, por exemplo, que é um advogado que trabalha com advocacia de massa, que criou uma plataforma de inteligência artificial para o negócio dele, para melhorar o negócio dele, como advogado, no escritório dele. E isso está na dissertação dele. Então, assim, a gente pode ir construindo soluções. Então, o programa, né, o Alessandro até está fazendo um comentário aqui, né? O programa tem laboratórios, pois é, a gente tem um laboratório de gestão de conflitos, e aí a ideia é incorporar sempre esses alunos para desenvolver essa capacidade de resolver problemas, de construir soluções. A gente trabalha demais a ideia de construir habilidades, desenvolver habilidades para a construção de soluções, e essa habilidade é que vai levando o aluno a desenvolver projetos que impactam na vida das pessoas, que impactam na sociedade e nas instituições. Então, a gente tem, sim, esse foco, né? E aí a nossa seleção acontece, a gente abre os editais sempre no final do ano, né? A gente lança no final de novembro, fica aberto no final de novembro e uma parte de janeiro, e faz as entrevistas e segue o processo de seleção em fevereiro. O curso ele é pensado para pessoas que trabalham muito. Então, a gente tem, inclusive, a maneira como as aulas se desenvolvem, elas são mais concentradas, a gente pensa os horários, a maneira como elas são desenvolvidas, as atividades. A gente pensa tudo isso, sabe? Imagina o seguinte, o nosso aluno é um juiz, advogado, promotor, defensor, servidor, professor,
que trabalha muito. Tem horários muito limitados e a gente se programa para isso. Então, a nossa seleção é pensada em função disso e as nossas aulas também. Então, a gente tem alunos de mais de 10 estados diferentes. Que legal. Hoje, né? Professor, foi incrível saber mais sobre esse mestrado, essa nova modalidade. Quebra muitos tabus de medo e algumas coisas que são criadas aí, como não vai poder fazer o doutorado, você não vai poder prestar concurso, entre outras coisas. Então, quebra todo esse paradigma. Eu fico muito honrado de ter o professor aqui no meu Instagram e o vídeo vai para o meu canal do YouTube, vai ficar disponível para o pessoal poder assistir e pesquisar. Então, muito obrigado pela participação do professor. Eu sei que é um bate-papo bem rápido, mas essa é a ideia do Instagram, essa é a ideia do YouTube do canal, pílulas mesmo. Eu sei que é 1 hora quase aí de bate-papo, mas são pílulas para a gente poder tirar essas dúvidas que muitas vezes o aluno não vai conseguir encontrar, ele vai demorar para achar e aí isso pode até prejudicar ele quando ele for aí buscar a sua profissionalização, o seu crescimento. E eu achei muito interessante a questão do mestrado profissional. Eu acho que aqui que ele vem para acabar com essa angústia de alguns alunos do mestrado acadêmico que não gostam da pesquisa acadêmica, mas que buscariam um mestrado profissional por conta do foco do mestrado. Fico muito feliz em saber que nós temos esse mestrado aí da Unifor de uma qualidade incrível. Eu olhei a estrutura do programa, a estrutura dos professores. Parabéns à Unifor, parabéns ao professor pela coordenação. Fiquei muito mais contente e admirado dos projetos que o professor falou para mim. Eu acho que a gente tem que divulgar mais os projetos deste nível. O Brasil é um país muito grande e projetos deste gabarito produzidos pela universidade, que eu acho que, acredito que com doutorado, com mestrado e doutorado profissional, aí, o nascimento do doutorado profissional, mas com mestrado e doutorado conseguimos atingir mais aí a sociedade com respostas mais imediatas do que não necessariamente, não diminuindo, obviamente, o mestrado acadêmico, que é mais a produção do conhecimento. Acho que a universidade, a faculdade consegue chegar um pouco mais próximo da realidade aí com o mestrado profissional. Então, agradeço muito, professor, pela disponibilidade. E, professor, foi um prazer, viu? Obrigado também. Quero deixar um abraço aí para o seu público, né? A gente está vendo muita gente entrando, dando um oi, né? Dando os parabéns, um abraço aí para o pessoal, uma satisfação. Foi um papo super bom aqui, né? Sim, foi muito bom. Acho que foi bem agradável. Gostei muito. Espero que essa pandemia passe para a gente poder convidar o professor para vir aqui para o Paraná para a gente fazer umas palestras sobre o mestrado profissional e divulgar essa nova modalidade e quebrar esses tabus, que eu acho muito importante isso, de desmistificar essas falácias, essas inverdades sobre um programa como esse. Muitíssimo obrigado. Um bom descanso a todos. Se cuidem, usem álcool em gel e usem máscara. E nas nossas próximas lives nós vamos falar sobre pós-doutorado na Espanha e sobre direito de família e telenovelas, ok? Então, até a próxima e tchau, tchau. Foi um prazer. Até mais.